Com a paz do Senhor. Eu que os irmãos abram as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 4. Aleluia. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Glória a Deus. Pedro e João perante o Sinédrio. Aleluia, glória a Deus. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito do que ensinassem ao povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. E lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Amém? Amém. Glória a Jesus. Irmãos, sabemos de fato que Pedro e João eram homens cheios da presença de Deus, cheios do Espírito Santo. No capítulo anterior, no capítulo 3, a Bíblia vai dizer que Pedro e João, cheios do Espírito Santo, curam o coxo ali no templo da Porta Formosa em Jerusalém. E todos aqueles que conheciam aquele coxo, que desde o ventre da sua mãe era coxo, mas pela autoridade do nome de Jesus que Pedro tinha e João tinha, aquele coxo ele foi curado. E muitos ali que viram esse milagre extraordinário, a Bíblia vai dizer que eles ficaram pasmados, ficaram admirados. E Pedro e João olharam para ele e disseram: por que vós se espantam com tal milagre, com tal prodígio? Por que não foi no nosso nome que este homem foi curado, mas no nome daquele que outrora vocês crucificaram? Mas a palavra do Senhor fala que tudo aquilo tem que ser cumprido. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer que no capítulo 4, ali Pedro e João estão diante do Sinédrio, ali pregando a palavra do Senhor, ali anunciando a ressurreição do Cristo ressurreto, que todos aqueles que creem em Jesus também poderiam ser ressuscitados no final da sua vida, no julgamento final. A Bíblia vai dizer que estando ele falando ao povo, sobrevieram ali naquele momento os sacerdotes, o capitão daquele templo e os saduceus. E os saduceus eles eram grupos religiosos e políticos importantes naquela época, ali diante dos judeus, que também se opunhavam ali às autoridades romanas. Eles eram conviccionados ali com as autoridades romanas, e eles não criam na ressurreição de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia vai dizer que eles doeram-se, eles ali ficaram enraivados, porque Pedro e João ali anunciavam a ressurreição de Cristo. Mas a Bíblia vai dizer que naquele momento eles foram encarcerados por pregarem a verdade, por pregarem o Evangelho do Senhor. Por quê, irmãos? Porque a palavra do Senhor, ela é verdadeira e eficaz. A palavra do Senhor, ela incomoda. Louvado seja o nome do Senhor. A minha palavra, ela pode ir vazia, mas a palavra do Senhor, ela tem direção certa. A palavra do Senhor, ela cura. A palavra do Senhor, ela liberta. A palavra do Senhor, ela transforma. A palavra do Senhor, ela restaura. Por isso que eles ficaram ali com raiva, ficaram ali enraivados, porque Pedro e João pregaram a verdade, e aquela palavra ela não voltou vazia, aquela palavra ela não caiu por terra, porque surtiu efeito. Mesmo Pedro e João sendo encarcerados, a palavra do Senhor ela não voltou vazia, porque a Bíblia vai dizer que mesmo Pedro e João estando encarcerados, passando a noite na cadeia, a Bíblia vai dizer que quase 5.000 pessoas creram na palavra do Senhor Jesus. O que eu quero dizer essa noite? Que a minha palavra ela pode voltar vazia, a tua palavra ela pode voltar vazia, mas a palavra
na autoridade do nome do Senhor, ela jamais voltará vazia. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, onde você estiver, anuncie o Evangelho de Cristo. Aonde você andar, anuncie o Evangelho de Cristo. Seja na faculdade, seja no trabalho, seja onde o Espírito Santo te direcionar, anuncie a verdade do Evangelho de Cristo, porque jamais a palavra do Senhor ela voltará vazia. Amém? Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.